As Areias do Tempo, Sidney Sheldon, 1989, tradução Pinheiro de Lemos. A história se passa na Espanha no período conturbado após a Guerra Civil Espanhola, século XX, na segunda metade da década de 70, tendo como plano de fundo a Guerra Civil Espanhola e a Revolução Basca. Em 1976, um líder do movimento separatista basco, Jaime Miró, consegue libertar de uma cadeia 2 companheiros condenados à morte e foge. Eles estão sendo perseguidos pela polícia e pelo exército. O foco principal está na ordem cisterciense, uma das ordens religiosas mais duras do mundo, onde as freiras fazem, além do voto de pobreza e castidade, um voto de silêncio e total reclusão. Um romance que se passa num período histórico da Espanha tão pouco divulgado, e dentro disso se desenrolam as histórias de 4 freiras, mulheres muito diferentes entre si, com suas alegrias, sonhos e tramas que a vida lhes causou. O vingativo e cruel coronel Ramon Acoca assume o comando desta perseguição e desconfia que os fugitivos estão escondidos no convento cisterciense, nos arredores da cidade de Ávila, Espanha, e resolve invadi-lo. Neste convento, as freiras vivem em absoluto silêncio e clausura, apenas se dedicando em oração a Deus. Nesta ordem, uma das mais rigorosas do mundo, são obrigadas ao silêncio e à reclusão absoluta. E assim conheceremos as freiras Irmã Teresa, Irmã Lúcia, Irmã Graciela e Irmã Megan, que são as principais figuras desta aventura inesquecível, combinando ação constante e atrações irresistíveis, com um suspense excepcional, em ritmo vertiginoso e fascinante que só o autor, Sidney Sheldon, é capaz de oferecer. A vida das 4 freiras se cruzam com as dos terroristas bascos, quando o convento é invadido pelo exército espanhol, à procura de Miró. Após a invasão do convento, em meio à confusão, as 4 freiras conseguem escapar, onde começa uma perseguição de Ramon aos fugitivos bascos que se juntam a estas freiras. A partir daí, subitamente elas ingressam no mundo real, totalmente desconhecido a elas, e se envolvem com o grupo terrorista ETA, Euskadi Ta Askatasuna, grupo terrorista que quer a separação do povo basco do resto da Espanha, no meio de uma guerra contra o governo espanhol. Ao se juntarem com Jaime e seus companheiros, elas não sabem o que fazer: ir para outro convento ou continuar no mundo que elas se privaram há tanto tempo de viver. As histórias individuais dessas mulheres foram bem construídas, o que já é comum em obras do autor, a presença de mulheres fortes em termos de personalidade e espírito. São histórias tristes, violentas e muito reflexivas, que explicam como cada mulher chegou ao convento e que correspondem ao grande diferencial do livro. O livro é escrito em terceira pessoa. Sidney Sheldon nos conta fragmentos das histórias dos personagens principais. Esses fragmentos consistem dos por
porquês das freiras terem entrado no convento e do porquê dos revolucionários terem entrado na causa. Neste romance, todos os personagens em particular têm uma história fascinante, que conforme o desenrolar da trama convergem todos para o mesmo foco, mudando para sempre a vida de muitos dos envolvidos e que fará do final algo surpreendente. Os conflitos internos e os momentos em que cada personagem precisa lutar contra seus medos e traumas é excepcional. Cortando a Espanha, o grupo enfrenta a caça iminente de Acoca, seus homens e aliados, recheando a história de fugas, planos, disfarces e atitudes decisivas para o desenrolar da trama. Temos ação, suspense e, é claro, muitas reviravoltas. E também algo que já é comum em obras de Sidney Sheldon, a presença de mulheres fortes em termos de personalidade e espírito. Vale ressaltar que muitas cenas descritas em As Areias do Tempo são fortes e violentas, mas extremamente necessárias para a construção do enredo. O livro tem ação, perseguição e aventuras, mas também tem aprofundamento humano e social. Deste modo, As Areias do Tempo se mostra um prato cheio para os fãs de literatura policial, mas também para os amantes de uma literatura mais engajada socialmente. Não tem como não amar esses personagens que vamos conhecendo no decorrer da história. Entendemos suas lutas e seus propósitos. Partilhamos seus medos e alegrias, com uma narrativa apaixonante, repleta de ação, suspense e traição. Sidney Sheldon nos conduz por uma história de tirar o fôlego, em meio a tantos personagens marcantes, e uma escrita que nos prende do início ao fim.